Stewie Griffin é um bebê super inteligente que gosta de inventar muitas coisas malucas e destrutivas. Porém, a maioria dos aparelhos que ele constrói sempre acaba quebrando em algum momento muito importante e deixa ele em situações perigosas e muito estranhas. Pensando nisso, separei algumas das melhores invenções de Stewie. Arma de raios. Esse é um dos dispositivos mais icônicos criados por Stewie. Nas primeiras temporadas da série, Stewie era retratado como um bebê muito louco que constantemente tentava matar sua mãe, e a arma de raios era um dos seus equipamentos favoritos para tentar matar Lois. Stewie também usa essa arma para explodir qualquer um que entrar em seu caminho. Essa arma é capaz de disparar um raio que destrói tudo que ele atingir, e durante a série Stewie já construiu muitas versões diferentes dessa arma. Dispositivo de controle climático. Esse foi um dispositivo criado por Stewie depois que Lois o obriga a comer brócolis. O bebê fica extremamente revoltado por ser obrigado a comer algo que odeia, e decide se livrar de todos os brócolis de uma vez por todas. Depois de fazer algumas pesquisas, Stewie descobre que o frio mata o brócolis. Ele então decide criar uma máquina que seja capaz de mudar o clima, para fazer nevar e se livrar da verdura que ele tanto odeia. Stewie então modifica um de seus brinquedos para transformá-lo em um dispositivo capaz de mudar o clima à sua vontade. E para amplificar o sinal de sua máquina, ele usa os restos de uma antena parabólica que estava presa no para-choque do carro de Peter. Com isso, Stewie consegue criar uma tempestade de gelo, mas sua máquina é destruída quando um raio cai nela. É o seu fim, brócoli! Dispositivo de controle mental. Durante a série, Stewie já construiu vários dispositivos capazes de controlar a mente das pessoas, porque afinal ele ainda é apenas um bebê, e existem muitas coisas que ele não consegue fazer sozinho. Um bom exemplo disso foi no episódio em que ele fica muito frustrado por ser muito baixinho e não conseguir alcançar as coisas. Então ele constrói um dispositivo capaz de controlar a mente das pessoas. Esse dispositivo consistia em um capacete que Stewie usava para dar ordens e uma antena que era colocada na cabeça da pessoa que ele quer controlar. Ele coloca esse dispositivo em Chris e o obriga a fazer várias coisas, incluindo tentar matar Lois. No entanto, o aparelho acaba sendo danificado por um micro-ondas e Chris começa a tentar matar Stewie. Bom, vamos levar o garotão para uma volta. Amigo robô. Depois de brigar com Brian, Stewie decide construir um amigo robô que ele dá o nome de Lyle. Stewie projetou Lyle como uma aparência próxima à dele, e com a capacidade de aprender e se tornar mais inteligente com o tempo. Os dois então vão a vários lugares e passam por muitas situações inusitadas. Com isso, Lyle acaba se tornando muito mais inteligente que Stewie, e fica extremamente arrogante e acaba maltratando Stewie e construindo dois robôs para serem seus novos amigos. Desesperado para ser amigo dos robôs, Stewie se sujeita a vários insultos e tarefas humilhantes até que Brian ajuda a destruir os robôs, jogando água neles. Eles são muito inteligentes e ficam mais a cada minuto. Eu os projetei para se adaptarem constantemente. Acabou, joguei água neles. Máquina do tempo. Durante a série, Stewie já construiu muitas versões diferentes da máquina do tempo, e a que eu acho mais interessante é uma versão que é uma espécie de cabine cinza meio triangular que fica dentro do quarto de Stewie, e quando ela é usada emite uma espécie de energia azulada. Essa cabine consegue mandar as pessoas para o passado ou futuro, porém ela não consegue trazer as pessoas de volta para o presente. Se a pessoa quiser voltar para seu próprio tempo, ela precisa estar com um aparelho do retorno, que é um equipamento circular pequeno que se expande na hora em que for usado. Porém, para esse aparelho funcionar, ele precisa estar carregado com urânio. Stewie usou essa máquina do tempo pela primeira vez para resgatar Mort, depois que ele confundiu a cabine com um banheiro e foi mandado para a Polônia no dia da invasão nazista. Mas não esqueça, Brian, até pisar no mosquito poderia criar uma reação em cadeia que alteraria drasticamente o presente. Não diga. Tô zoando, pode fazer o que quiser. Transportador multiverso. Depois que Stewie conhece a teoria do meta-universo, que afirma que existe um número infinito de universos que coexistem com o nosso em planos dimensionais paralelos. E em cada um desses universos alternativos, a realidade é diferente da nossa, às vezes levemente, às vezes bem radicalmente, e existe toda a eventualidade possível.
Com isso em mente, Stewie criou um dispositivo que permite viajar para esses universos paralelos. O dispositivo era uma espécie de controle cheio de botões, que emite um raio amarelado. Stewie usou esse controle para mostrar a Brian vários mundos paralelos. Entre eles tinha uma versão futurística de Quahog, um universo onde todos foram desenhados pela Disney, um universo realista, entre vários outros universos muito loucos. O que é isso? O que aconteceu com a gente? Sei lá, mas de repente eu me sinto todo meigo, afetuoso e doce. Máquina de clones. Uma outra invenção de Stewie que tem mais de uma versão é a máquina de clonagem, porém a versão mais chamativa foi a que criou um clone com deficiência mental chamado Stewie Escravo. Stewie criou esse clone para cuidar de suas tarefas e fazer várias outras coisas, como rir de piadas e lavar as suas costas. Brian, vendo como a coisa toda parece funcionar bem, pede para Stewie fazer um clone dele. Stewie então cria um clone do cão chamado Brian Escravo, porém ele era muito mais burro e esquisito que o clone de Stewie. Brian Escravo não conseguia ir no banheiro sozinho e rapidamente perde a mandíbula. Stewie percebe que os clones não são muito estáveis quando Stewie Escravo aparece mancando com um globo ocular para fora. Depois disso os dois clones rapidamente se dissolvem em uma gosma vermelha. Isso foi uma tentativa frutífera. Não tenho orgulho disso, mas preciso lamber isso. Teletransporte. Esse é um equipamento clássico de ficção científica, mas o dispositivo que Stewie criou acaba funcionando de uma maneira diferente do esperado. Stewie montou sua máquina embaixo de seu berço, e para ela funcionar bastava digitar as coordenadas em um computador e depois um raio transportava a pessoa até o lugar desejado. Stewie decidiu usar essa máquina para viajar até Las Vegas com Brian. No início ela parece estar com defeito, e eles acreditam que ela não funciona. Mas na verdade, a máquina criou duas versões de Brian e Stewie. Enquanto uma versão é teletransportada para Vegas, a outra continuou na máquina e depois pega um avião para Las Vegas. No final uma das versões de Stewie morre e uma das versões de Brian também morre, e assim fica tudo certo. Você precisa dançar para ele funcionar. O que tá fazendo, otário? Dispositivo de troca de corpos. Esse era um aparelho capaz de trocar a mente das pessoas, porém a pessoa continua com sua voz original, e se ela quiser se passar pela pessoa que trocou de corpo, deve imitar a voz dela. Quando ativada, a máquina cria uma espécie de bolha roxa, que começa a girar as pessoas dentro dela até que troquem de corpo. Stewie criou essa máquina para poder trocar de lugar com Brian e ajudá-lo a melhorar de vida, porém a máquina tinha capacidade para trocar só duas mentes por vez, mas acidentalmente Peter e Chris entram na máquina junto com Stewie e Brian e a máquina acaba sobrecarregando e quebrando depois de trocar o corpo deles. Mas depois de algumas modificações na máquina, todos conseguem voltar ao normal. Parece que... Oh! Me fala uma coisa, por que você reclamava tanto? Máquina de sonhos. Stewie não consegue dormir direito depois que começa a ter pesadelos constantes com um monstro. Então, para conseguir se livrar de seus pesadelos, ele cria uma máquina que permitiria Brian entrar em seus sonhos e o ajudar a se livrar do monstro. A máquina usava um amuleto indígena de sonhos para conseguir funcionar. Ela também possuía dois receptores cranianos, que era uma espécie de chapéu em formato de cone com um cabo que conectava a mente das pessoas ligadas na máquina. Diferente da maioria dos dispositivos criados por Stewie, essa máquina de sonhos funciona perfeitamente e tudo acontece como esperado. Essa coisa vai permitir que eu entre em seus sonhos? Isso mesmo, Brian. Eu quero que você entre em mim enquanto eu durmo. Não fale desse jeito. Se chegou até aqui, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Também deixe aí nos comentários o que achou do vídeo.